Marcos Coimbra, meu guru, como é que você está? Tudo bem, Mauro? Passando frio aqui nessas Minas Gerais. Aqui em São Paulo também andou esfriando. Ó. Agora não está tão frio assim, mas de madrugada esteve 16 graus, mas 16 graus é frio, né? Vamos combinar. Você está em Minas Gerais? Subiu para Minas. Eu fico de um lugar para outro. Tá. É, é verdade. É verdade. Essa entre o mar das montanhas e o mar do mar. Maravilha. Marcos, vamos falar das pesquisas? Vamos apresentar a evolução, né? Você fez um estudo, hoje vamos ver se a gente consegue chegar até o fim, né? Que a gente tem ocupado muito tempo nosso com a evolução da média das pesquisas e não está chegando lá no final. Hoje, queria ver se a gente chegava hoje, que é a avaliação do governo Bolsonaro. Como é que está a evolução da avaliação do governo Bolsonaro? E no final, já prometi para o pessoal, vamos conversar um pouco também sobre a questão do Congresso Nacional. Todo mundo diz, não tem nada mais importante do que eleger uma boa bancada no Congresso. Vamos eleger, não vamos, qual é o cenário da disputa? Estou abrindo já aqui, Marcos. Você comanda. Mas nós vamos ver que não está havendo grande mudança. E é, mais uma vez, algo que beneficia quem está na frente. E é óbvio que o tempo vai passando. Hoje já é dia 13 de maio. A eleição é daqui a 4 meses. As pessoas ficam pensando que falta muito tempo, que o povo vai resolver, que fica fazendo cenário com 8 cenários de eleição presidencial. Não existe isso, acabou a conversa. O cenário da eleição presidencial é esse, que esse gráfico aqui mostra, que na média das pesquisas presidenciais divulgadas até ontem, Lula com uma média de 44%, Bolsonaro crescendo para 31%, a 13 pontos de Lula, e o conjunto de candidatos de outros nomes, que é essa linha laranja e a linha azul, que eu estou destacando especificamente o Ciro, porque é onde a gente tem um processo de tomada de decisão do eleitorado que pode ter uma consequência muito importante na decisão, na definição de quando que essa eleição se resolve. Que o favoritismo de Lula é muito grande, mantém-se como um candidato com chance de vitória no primeiro turno, e essa decisão final, quem vai bater o martelo a respeito disso, é fundamentalmente esse conjunto de eleitores que hoje pensa no Ciro, não tem certeza disso, a metade diz que ainda tem que pensar, porque não se decidiu pelo Ciro, e essa metade que não se decidiu pelo Ciro, a grande maioria tenderia a votar no Lula logo, porque vai votar nele no segundo turno, também já tomou essa decisão. Marcos, eu estou vendo aqui, o Ciro, então, na média das pesquisas, está com 8, é isso? 7 pontos. 7 pontos. E os outros candidatos todos somados estão também com 7 ou estão com 8? Estão com 8, então seria... Então, 15. A soma de Ciro mais a chamada terceira via está dando 15. A soma de todos eles não dá metade do Bolsonaro, ou dá metade do Bolsonaro. E é isso que a gente está vendo, uma eleição que tende a assumir um perfil, uma aparência de segundo turno no primeiro turno. Nós estamos vendo um fenômeno de antecipação, que se poderia chamar de antecipação do segundo turno, que, olhando esse resultado aqui, o que a gente está vendo? Uma linha vermelha muito estável, que é o Lula, e uma linha verde que cresceu, incorporou o voto do Moro, que estava, se a gente olhar o que
tinha aqui esse conjunto de... Vamos olhar, em janeiro nós tínhamos 6 do Ciro, 13 da soma dos outros. Fundamentalmente, aí nesses 13 estava o seu Sérgio Moro. Estava somando quase 20 pontos. Hoje está com 15, perdeu 5, que é exatamente o que o Bolsonaro cresceu no período. Tem duas anotações aqui, está bem pequenininho, mas eu vou registrar. Então, março de 2022, é importante registrar esta data. Março de 2022 é quando o Moro sai. E aí, é essa mudança no cenário, né? Essa é talvez a única grande mudança no cenário. Moro sai, Bolsonaro pula de 25 para 28 e agora 31, e a chamada terceira via despenca, né? E perde 5 pontos percentuais, que era mais ou menos o que Moro tinha. Essa é a mudança. Outra coisa que você registrou aqui é abril de 2023, a fala do Lula sobre aborto, né? Que o que se cantou em verso e prosa, a mídia conservadora e parte da esquerda, de que teria sido um grande desastre Lula fazer a defesa do direito ao aborto. E, pelo jeito, não mudou nada, né? Volta a constatação de que a imagem de Lula está muito definida na cabeça do eleitorado e muito predominantemente é positiva. Então, se ele declara, se ele fala A ou fala B, sinceramente, não muda nada. Aliás, é exatamente o que acontece com o Bolsonaro. Esse fala os maiores despropósitos do mundo, as ofensivas, desagradáveis, mal-educadas, e também não muda. Existe um pedaço da opinião pública brasileira que aparentemente gosta de alguém que tem essas posições, eu duvido um pouco disso, mas vamos admitir que existe um terço do eleitorado brasileiro que gosta de Bolsonaro. Eu acho que não. Depois da derrota, muito provável dele este ano, quando abrirmos o ano de 2023, eu acredito que bolsonarismo se tornará um fenômeno residual, muito limitado, e dentro da ultradireita brasileira vai aparecer coisa melhor. É impossível que não exista na ultradireita brasileira gente mais qualificada, mais inteligente, mais preparada do que Bolsonaro. Então, Bolsonaro ainda tem uma espécie de sustentação no fato de exercer a presidência da República, de ter vencido uma eleição, e isso produz uma inércia na opinião pública que provavelmente só termina na hora que ele pegar o boné e sair, desocupar os prédios da presidência da República, o Planalto e o Alvorada. Sinceramente, eu não tenho medo desses milicos. É verdade. Mas, enfim, então é isso que as pesquisas estão mostrando. A gente tem concluído uma avaliação aqui no está tendo um eco aí, quando eu falo. A gente tem construído uma avaliação predominante aqui no Fórum Café, vários analistas, de que nessa linha do que você está dizendo, não tem golpe, né? Não tem possibilidade de ter golpe. E estava comentando antes de você chegar, Marcos, a própria manifestação do Fachin é um sinal de que não vai ter golpe, porque o Fachin é um oportunista malandro, né? Quando estava o PT no poder, ele era pró-MST. Quando veio o golpe, ele foi pró-golpe. Quando veio a prisão do Lula, quando veio a Lava Jato, ele foi Lava Jato. Agora ele está enfrentando o Bolsonaro. É um bom termômetro, não é para levar o Fachin a sério, mas é um bom termômetro. Se o Fachin está dando cacete no Bolsonaro, é porque o Bolsonaro está fraco, né? É porque não vai ter golpe, coisa nenhuma. Porque se de fato tivesse tendo uma ameaça real de golpe, força política para o golpe, pode escrever. Fachin estaria apoiando a tentativa de golpe, né, Marcos? Deixa eu, peraí, eu ativo o som do microfone. De alguma maneira, acho que foi você que fechou isso. Vai lá. Eu só estava sumariando essa observação aqui. Nós estamos...
e sublinhando uma coisa que é muito importante, quer dizer, o único crescimento que essa evolução registra, salvo lá atrás, em agosto, em que houve um grupo de pesquisas muito favoráveis ao Bolsonaro, não sei por quê, porque no mês seguinte já caiu 6 pontos, entre agosto e setembro de 2021, teve um pique, mas que não se sustentou. Então, na verdade, vamos raciocinar que Bolsonaro foi de 24 em março de 21 para março de 22, 25, ou seja, não mudou. Ficou exatamente num quarto do eleitorado, que é, vamos dizer assim, mais perto dele. O único crescimento que essa linha de evolução registra não dependeu dele. Não foi o governo, não foi os bilhões de Auxílio Brasil, não foi centenas de atividades de antecipação de campanha, entre parênteses, ilegais, que ele vem cometendo. Não é dinheiro público jorrando, nada disso fez com que ele crescesse. O material de imagem do seu Bolsonaro é muito ruim. Não adianta você fazer muitos esforços, porque não funciona. Vai lá, pega uma casa velha, compra uma lata de tinta e tenta melhorar a aparência da casa velha com um balde de tinta. Não vai dar certo. O reboco está caindo, tem mofo, tá tudo detonando. O Bolsonaro a imagem dele é isso. Uma coisa que não responde aos estímulos. A única coisa que fez com que Bolsonaro crescesse no último ano foi a saída do Moro. Porque é importante ter clareza, né, Marcos? E o próprio comportamento do eleitorado sinaliza algo, do ponto de vista político, que é o Moro e o Dallagnol, são a dupla, né? Eles não são terceira via, eles são a direita fascista, eles são uma fração da direita fascista, assim como o Bolsonaro. E o eleitorado só confirmou. A hora que o Moro saiu, foi todo mundo para o Bolsonaro. Inclusive, assim, se Moro mantiver a candidatura, Dallagnol deve ser eleito com folga, tá? Vamos ser realistas para a Câmara dos Deputados. Haverá um processo ali do bolsonarismo e dessa turma lavajatista em aliança para combater o governo Lula, mas também disputando a liderança da direita fascista no país, né, a partir de janeiro. Exatamente. A minha expectativa é essa. No dia 1º de janeiro de 2023, o bolsonarismo, propriamente dito, em torno desse cidadão, vai progressivamente definhando, e uma parte desse voto dessas pessoas vai procurar lideranças menos ruins que o próprio Bolsonaro. Deve restar ainda quem gosta de Bolsonaro, mas é realmente uma coisa residual. Bolsonarismo sem Bolsonaro, ou sem a liderança direta do Bolsonaro, porque como o Bolsonaro não terá mandato, vai ter que ver quem no Congresso Nacional vai ser o herdeiro desse bolsonarismo, né? Que vai localizar. Como ele tão pouco tem uma liderança pessoal significativa no meio político, eu não conheço ninguém que seja assim, admirador de Bolsonaro genuíno. Tem a turma da picaretagem que fica tentando ver se leva algum dinheiro para casa. Mas, fora isso, Bolsonaro não tem seguidores políticos. Provável. Vai surgir alguém melhor que ele. Eu voltei a tela aqui agora, já com voto estimulado presencial do primeiro turno, apenas votos válidos. Semana passada a gente conversou, estava dando Lula com 51, agora está 49. Estou vendo aqui Bolsonaro 33, 34. O pessoal da chamada terceira via, depois quero fazer uma observação, pedir um comentário seu sobre isso, estacionado com 9 e o Ciro de 7 para 8. O que esses votos... Tem chance de vitória no primeiro turno, mesmo tendo caído um pouquinho? Acho que uma das razões que explica essa mudança de 51 para 49 de Lula, que, repito, vamos sempre
não vamos nunca esquecer que 2 pontos em pesquisa não é nem subida nem descida, é estabilidade. Mas a única razão que altera a estabilidade nesta última semana foi a incorporação de uma pesquisa muito desfavorável para Lula, que foi essa de MDA-CNT, que foi divulgada esta semana. Saiu também uma pesquisa da Quest, francamente igual a tudo que a gente já estava vendo. Então, assim como já teve momentos lá atrás, em junho do ano passado, em que uma pesquisa fez o Lula crescer 7 pontos, nós estamos tendo agora uma pesquisa que puxa para baixo a linha vermelha. Francamente, vamos sempre manter a ideia de que precisa de reconhecer as margens de erro e precisa ir incorporando um grupo maior, uma quantidade maior de pesquisa. Esta semana foi de pouca pesquisa presencial divulgada. Quero colocar um tema para você, ainda me parece no universo meio anedótico do processo eleitoral, a partir de uma observação no superchat que eu vou colocar na tela do Gilberto Cruvinel, e aí quero agradecer o Gilberto Cruvinel e dizer para todo mundo o seguinte: vamos nos inscrever na Fórum TV, nós estamos a caminho dos 300 mil inscritos, é a mídia independente que mais cresce no país, então inscreva-se, não custa nada. Dê seu like nessa transmissão para que ela vá se espalhando pelas redes da internet e sustente esta mídia independente. Você, porque aqui não tem dinheiro de banco. Não é banco que sustenta essa iniciativa. Quem sustenta é você. Então, você pode tornar-se membro ou membra, pode fazer sua assinatura na Fórum Revista, é só ir lá no nosso site, ou aqui na descrição do vídeo também, ou mandar um Pix, pode até se tornar assinante via Pix mensalmente, está aqui, logo aqui em cima, a indicação. Marcos, vou colocar aqui o Gilberto Cruvinel, falei dessa coisa meio anedótica, e ele está tratando assim: fiquem tranquilos, em janeiro de 23, finalmente teremos um candidato único da terceira via. A de ontem, da terceira via, Marcos, foi a seguinte: eles estão dizendo que vão fazer uma pesquisa para ver quem é o candidato unificado da terceira via. Ora, tem pesquisa toda semana? De onde que tira essas coisas? O povo é doido, Mauro. Além do mais, uma decisão política significativa, afinal de contas, aliás, pequeno parênteses aqui, você ainda se lembra do que a grande imprensa brasileira escreveu a respeito do resultado da eleição municipal de 2020, quando o ex-DEM saiu vitorioso em não sei quantos municípios? Você lia os jornais brasileiros, as revistas e tal, e achava que o país tinha dado uma poderosa mudança em direção ao centro tradicional. Um monte de conversa fiada, que na eleição imediatamente seguinte acabou. Cadê a tal da União Brasil? Cadê o PSDB, que se melhorou em comparação com a própria eleição municipal anterior? Virou, acabou. Não existe esse conjunto de... Vamos parar de mistificar essa avaliação de resultado de eleição municipal. Eleição municipal não tem consequência nenhuma na eleição presidencial seguinte. E tudo que se escreveu, os litros de tinta que foram gastos para celebrar a vitória do ACMzinho, de fulano, de Beltrano, que cresceu, e o novo perfil da política brasileira, zero. Nós estamos vendo uma eleição presidencial que não tem nada a ver com o que aconteceu naquela. E o sintoma é esse. Os partidos nominalmente vitoriosos da eleição municipal estão aí nessa procura, assim, francamente, sem pé nem cabeça, de fazer pesquisa para tomar uma decisão política. A própria ideia que a gente acabou de discutir de margem de erro já deveria levar essas pessoas a olhar com cautela a ideia de transferir para o eleitor o que eles não conseguem fazer, que é isso que em última instância, essa tal pesquisa diz: ó, nós não sabemos o que a gente faz, então vamos perguntar para o povo o que nós fazemos. Sabe o que o povo vai responder?
Vocês que se virem, meus amigos. Não cabe a mim definir quem que é o seu candidato. Você que tem que decidir e me apresentar. Marcos, em homenagem, você está em Minas Gerais, então duas referências a Minas. Então, em homenagem ao Écio Neves, né, dizer que tudo isso, né, PSDB, União Brasil, Bivar não tem 1%, tudo virando pó, né? Tudo virando pó, realmente. A segunda homenagem a Minas Gerais é a contagem muito legal das linhas do Horizonte, né? A nossa referência é sempre a eleição do dia 2 de outubro, mas a consequência da eleição, que é a posse, né? A posse dia 1 de janeiro. Então, está aqui a bandeira de Minas, usada na contagem das linhas do horizonte. 233 dias, em vez de liberta quais será também, liberta nós do Bolsonaro e do Zema. É isso aí. O que mostra como o Aécio virou pó mesmo, né? Não, há poucos anos atrás seria Bolsonaro, seria qualquer outra pessoa e Aécio, né? Aécio realmente virou pó. Do pó veio ao pó, está voltando Aécio Neves. Vamos embora. Média das pesquisas. Agora, as remotas. Todas elas vão apontar basicamente a mesma coisa. E aqui, no caso das remotas, que não foram afetadas por uma pesquisa especialmente desfavorável, que é isso que eu acabei de comentar a respeito das presenciais nesta semana, nós estamos vendo muito, assim, uma tendência muito nítida dessa tal de antecipação do segundo turno. Você tem as duas retas, a vermelha e a verde, com uma ligeira inclinação ascendente, e as duas retas do grupo dos outros e do Ciro tendendo uma leve inclinação para baixo. Então, o que esse gráfico projeta é uma bipolarização que a diferença dos outros está ficando tão grande que a chance de decidir no segundo turno aumenta. Mais uma semana, mais 2 semanas com gráficos com esse tipo de tendência, nós vamos poder dizer com mais segurança, parece mesmo que vai decidir no dia 2. Deixa eu responder uma indagação aqui da Patrícia Pati Guerreiro. Por que as manifestações do Lula tem pouca gente? Pati, não tem pouca gente. É um mar de gente que estão indo nas manifestações do Lula, levar em conta que a campanha propriamente dita sequer começou. Nós estamos numa fase de pré-campanha. O Lula sequer está indo às ruas ainda. O que está acontecendo é tudo dentro de lugares, são lugares fechados ou lugares abertos, mas ainda restritos. O que a gente viu na Unicamp, depois do lançamento da candidatura do Lula, e em Minas Gerais, é um negócio absurdo, é um mar de gente, não tem nem comparação com quando o Bolsonaro sai na rua, né, com esses bandos de motoqueiros. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, quem vai mobilizar a gente nessa eleição é Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro, sobretudo Lula. O resto, não vai botar ninguém na rua, mas não se iluda. Tem muita gente indo, isso vai ser um crescimento cada vez maior. Cada vez maior. Vamos seguir aqui nas pesquisas, na consolidação do Marcos Coimbra, mais uma vez, agregação de pesquisas em 2 grupos. O total, todas as pesquisas presenciais, e depois agora estamos vendo esse grupo, todas as pesquisas não presenciais. Tem telefone, tem computador, tem um monte, só não tem carta. Mas tem todo quanto é jeito aqui de não presencial. Agora, aqui, voto válido, né? Não tá começando. Oi, desculpa, Marcos. Não, são os mesmos dados anteriores aqui, tirando apenas quem diz que não sabe. E fica mais claro ainda que nós temos 2 candidatos crescendo, uma tendência pequena de crescimento, e 2 candidatos, um grupo de candidatos e mais o Ciro, tendendo a cair. Então, é isso que nós estamos vendo. Por isso é que nós estamos com o cenário de possível antecipação do segundo turno. Impressionante. Essa foto aqui realmente é muito impressionante. Como o Marcos sempre registra, a presença
remota é uma presença que deixa de capturar uma fatia da base da sociedade brasileira, que não tem celular, não tem tempo para ficar respondendo pesquisa por telefone. Então, inclusive, é o que você falou, né? Tem um olhar aqui, inclusive, de um agrupamento que tem um raciocínio politizado no sentido de extrapolar a sua condição concreta de vida para fazer cálculo político. Né? Concordo contigo. Né? Vamos embora. Segundo turno, vamos embora. Segundo turno, presencial médio no segundo turno. Então, média de todas as pesquisas presenciais. Lula, olha aqui, 53, 54, 53. Bolsonaro, 31, 32, agora 36. É o mesmo fenômeno que a gente viu. Ele incorporou o eleitor do Moro, e você tem um fenômeno aqui de queda no não sei. Se comparar março, que foi quando o Moro saiu do páreo, o Bolsonaro cresceu 5 pontos e o número de não sei, branco e nulo, foi de 15 para 12. Então, tem a tendência que reforça a ideia de uma vitória. Aqui é a conta que vai ser mostrada no dia da eleição. Se for isso mesmo, é uma vitória cachapante, né? 60-40, né? 60-40, de novo, chama atenção para o resultado, o último resultado aqui de maio, sendo afetado por uma pesquisa, vamos dizer, desfavorável para Lula. Possivelmente vamos ter outras nas próximas semanas, e eu acredito que é mais provável que ele volte para essa casa de 60 e pouco, 63, 62, que aí sim, porque ele já teve quase que 60-40 no segundo turno contra o Alckmin em 2006. Então, não é propriamente este não é este resultado de maio não é um resultado inédito. O de abril era 62-38. Mas, enfim, do ponto de vista, de novo, considerando margem de erro, tudo indica que vamos ter este ano ou a maior vitória da história eleitoral brasileira, Lula com uma larga frente em relação ao Bolsonaro, ou vamos ter uma que mais ou menos repete o que aconteceu em 2006. É isso aí. Se tiver segundo turno, né? Se o segundo turno não acontecer já no primeiro turno. Quero chamar a atenção, destacar também que Marcos está lá em Belo Horizonte e tem uma passarada, uma cachorrada que está maravilhosa aqui nessa conversa. Voto estimulado remoto médio, 52-36 a 13. Vamos lá para o direto aqui. 59-41 está bem parecido, né? O presencial e o remoto. Exatamente. É isso aí. Avaliação do governo. Vamos chegar hoje na avaliação do governo, ainda que brevemente, que precisamos falar de Congresso Nacional, mas está aqui a avaliação do governo Bolsonaro, a média das pesquisas presenciais. Negativo, 45, positivo, 28, nem lá nem cá, 26. O que isso nos relata e a sequência histórica, né, Marcos? Acho que está visível que o final do ano passado foi pior para o Bolsonaro do que esses primeiros 5 meses, 4 meses de 2022. A reação do governo botando zilhões de recursos, auxílio isso, auxílio aquilo, piso disso, piso daquilo, aumento do salário mínimo, o conjunto de mexidas trouxe a avaliação negativa para apenas 45%, o que é um esforço, vamos dizer assim, imenso para obter um resultado completamente insuficiente para o que precisava. O cara que estava com 50% de ruim e péssimo melhorou, indo para 45%, mas é muito, mas muito menos do que precisava. Havia muitas pessoas no final do ano passado, analistas, que diziam, não, espera aí,
agora com o fim da pandemia, que a economia é isso, a economia é aquilo, que tem muito dinheiro, que vai pegar, o Bolsonaro não tem, é cara de pau, vai gastar o dinheiro do orçamento para se reeleger, espera para ver. Pronto, nós estamos vendo já que o resultado positivo da melhora na avaliação do governo em termos eleitorais é insignificante. Não é isso que melhorou relativamente o Bolsonaro nesses últimos meses, e sim a saída do Moro. Então, o governo despiorou, mas também, a rigor, não melhorou, porque nós estamos vendo aqui a avaliação. É verdade que, se comparar a avaliação positiva em dezembro, foi o ponto mais baixo, com 21, agora 28, tem uma pequena recuperação. O que eu chamo a atenção é isso. Outra vez, é uma confirmação da pouca resposta que esse personagem e esse governo consegue, mesmo distribuindo dinheiro, recursos, pressões, ameaças, não vai. É importante ter senso de proporção na vida, sempre. Fundamental. Então, eu queria só relembrar, nós estamos chegando no final do primeiro mandato do Bolsonaro, primeiro e último, assim o seja. No final do primeiro mandato do Lula, tá vendo aquela linha vermelha ali, que está 45% negativo? Era 4, gente, era 4. Tá vendo aquela linha azul que é positiva ali, 28? Era 83. Então, para ter uma ideia como é que cada um chegou no final do seu primeiro mandato, né? Tá difícil, Bolsonaro. Difícil. Mauro, sempre foi muito difícil para um cidadão que faz um governo muito ruim. Um governo que metade da população considera ruim ou péssimo. Como é que você vai se apresentar ao eleitor e dizer, ó, eu quero ficar mais 4 anos, a pessoa vai perguntar, mas para fazer o quê? Você teve 4 anos e fez um governo ruim ou péssimo? É isso aí. Avaliação, a média remota, então, da avaliação do governo Bolsonaro. Então, a média não presencial. Está dando 52 negativo. Vamos voltar aqui, está pior, né, Marcos? Está dando 45 a presencial, 52 a remota. O positivo também está melhor, 31 contra 28. E o nem lá nem cá é que cai bastante, 10 pontos a menos, 16, né? E aqui nós vemos, de outro ângulo, a tal da bipolarização. Não no plano da opção de voto, mas no plano do que está, vamos dizer assim, mas no que está atrás da opção de voto. Aqui nós também vemos uma tendência dos dois polos, ou não gosta, ou gosta. Não tem terceira via, não tem regular, não tem mais ou menos. Ou você é bolsonarista, meu amigo, ou você acha que esse cara faz um bom governo, ou você não acha, ou você acha que ele é ruim ou péssimo. E é isso que nós também estamos vendo aqui nas linhas de evolução da popularidade, uma tendência também a uma bipolarização nítida e um enfraquecimento da posição intermediária. É aquele assunto antigamente, a opinião pública se distribuía como se fosse um dromedário, que tem uma corcova. Então, pouca gente numa ponta, pouca gente na outra ponta e um centro grande. E estamos virando um perfil de camelo, que tem uma corcova, afunda e outra corcova. Então, você tem uma corcova de um lado, uma corcova do outro e um centro diminuindo. Essa mudança que os dois animais, as corcovas dos dois, expressam. Eu estou adorando esse Bem TV cantando aí no final.
embalando essa sua imagem sensacional do dromedário e do camelo. Adorei essa imagem. Marcos, para encerrar, queria tocar nesse assunto, que inclusive é o nosso destaque, a nossa manchete ontem. Existe um discurso recorrente e verdadeiro de que, tão decisiva quanto a eleição para a presidência da República, para os governos dos estados, é a eleição para o Congresso Nacional, especialmente para a Câmara das Deputadas e Deputados. E o desafio me parece ser talvez maior do que o desafio para a eleição presidencial. Olha o cenário, nós precisamos de mais de 171 parlamentares alinhados com o Lula para evitar a aprovação de um pedido de impeachment. 171 é um número mágico isso. Então, 180 para nos dar uma boa folga. Nós precisamos de 257 se quiser aprovar leis importantes, que é metade mais um da Câmara dos Deputados. E nós precisamos de 342 para aprovar reformas constitucionais ou para desaprovar as reformas constitucionais feitas no período pós-golpe. Então, para a gente ter uma ideia da hegemonia conservadora no Congresso, eles têm esse número, ou tiveram em vários momentos esse número e conseguiram aprovar mudanças reacionárias na Constituição. Em 2018, estou juntando aqui, estou juntando quem está na aliança, tá? Nesse momento, PT, PSB, PDT, Solidariedade. O PDT não está na aliança, mas ele soma, ele vota junto com a esquerda, né? Ou com a centro-esquerda. Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede. Juntou toda essa turma em 2018, 151. A gente não chega no número que para impedir o impeachment. Em 2010, que foi a melhor eleição da história para a esquerda e a centro-esquerda, esse mesmo grupo de partidos teve 179. Aí sim, um pouco acima, mas muito longe de fazer maioria. Então, temos que entender que essa eleição para o Congresso Nacional acontece debaixo da maior corrupção ativa que acontece no país, que é o tal do orçamento secreto, né? São 4 bilhões sendo jorrados na base eleitoral do Centrão. Como é que você olha o cenário da eleição do Congresso Nacional? Mano, com preocupação. Acho que todo mundo que acompanha a política brasileira tem consciência de que é muito difícil retomar um padrão de organização político-partidária que reduza, que limite os problemas disso que nós temos hoje. E o agravamento desse problema nestes últimos 3 anos e meio é impressionante, a ponto de haver hoje um risco real de uma captura do executivo através desse conjunto de mecanismos que estão sendo postos em prática pelo Centrão, pelo Lira, pela turma que está no poder, pelo Rodrigo Pacheco, que que tem uma visão de funcionamento institucional muito distante do que está no espírito da Constituição, enfim, da tradição democrática brasileira, que não é lá tão sólida assim. Então, agora, a única maneira de enfrentar, não sei se é a única, mas a maneira mais contundente de enfrentar isso é a legitimidade das urnas. E essa também é uma das razões para que desejemos que Lula tenha uma grande vitória este ano. Quanto maior for a vitória, quanto mais ela expressar um sentimento grande, da grande maioria da população, melhor vai ser o diálogo com o Congresso, que todos concordamos que tem uma chance do conjunto de partidos progressistas crescer, não tem dúvida. Agora, também temos que reconhecer que quando você tem um executivo legitimado pelas urnas, e a grande votação é a melhor expressão disso, o diálogo com os partidos
conservadores ou apenas vamos dizer, de funcionamento cotidiano de Congresso, melhor. Foi assim com Lula, em 2003, quando assumiu, foi assim com ele, de novo, em 2007, no segundo mandato, e foi assim com a Dilma no primeiro mandato. Então, o diálogo do presidente da República, ou da presidenta, no caso, com o Congresso, é muito facilitado quando você tem a imagem de um grande apoio popular. Se tem uma coisa que deputado de todas as tonalidades, claro que tirando a ultradireita, por exemplo, Bolsonaro sempre foi um palhaço de ultradireita no Congresso. Ele nunca reagiu bem a ter um presidente com grande votação. Ele continuou a ser o representante das milícias, da indústria de armas, da classe média ultra-reacionária do Rio de Janeiro e assim por diante. Não é tudo, mas é muito mais fácil construir uma maioria de opinião dentro do Congresso se você tem a tal da legitimação das urnas. E também, e tem coisas contra as quais não tem argumento. A receita neoliberal ortodoxa, que começou com o Temer e prosseguiu nesses 3 anos de Bolsonaro, deu errado. Não se trata de uma opinião de economista de esquerda. É uma opinião do empresariado, de uma parte grande do sistema financeiro, sei lá, da elite econômica internacional. A receita implantada por esse povo no Brasil, esse conjunto de mudanças constitucionais que você está se referindo, deu errado. E não vou dizer que foi bom que desse errado aos olhos de todo mundo, porque isso reflete também essa mesma questão da força das urnas. Bolsonaro terminou a eleição de 18 com um aparente mandato forte das urnas. E quando a turma dele mandou para o Congresso, reforçou algumas coisas que vinham do Temer e ampliou a aplicação do receituário neoliberal, o Congresso reagiu favoravelmente. Disse, pô, esse cara acabou de ter 50 e tantos % do voto. Então, vamos dar a ele condições de fazer as coisas que ele acha que foram legitimadas pela urna. Agora é completamente diferente. Mas o que você está indicando é 2 coisas, né? Primeiro, Lula tem que aproveitar o início do seu governo para, embalado, vamos dizer, por essa força das urnas e fazer as mudanças mais relevantes logo no começo do governo. Primeiro. Isso é o beabá da política e não tem ninguém que conhece melhor o beabá e o FGHK, etc., do que Lula. Então, vamos deixar que ele sabe fazer. E a outra coisa, me parece importante, essa dificuldade de compor um Congresso mais à esquerda, apesar de, como o Marcos diz, vai aumentar a representação, deve aumentar a representação da bancada de esquerda e centro-esquerda, também explica esse movimento do Lula de buscar o centro, de puxar o centro para si, para ampliar essa base aí. Não dá para ficar com uma base de esquerda e centro-esquerda apenas. Ele vai precisar ampliar essa base, como ele fez, inclusive, né, nos seus governos. Exatamente. É isso aí. Legal. Então, se eu entendi, Marcos, da lição de hoje, a gente muito provavelmente terá em 2 de outubro o segundo turno. Provavelmente, não é certo, mas é provável. Exatamente. Ainda é cedo para bater o martelo e dizer tudo indica que, mas tudo indica que estamos indo nesse caminho. Pode ser que reverta, é mais provável, no entanto, que se mantenha essa tendência. Eu acredito que, e quando eu falei desse negócio do eleitorado do Ciro bater o martelo, no fundo é isso que está acontecendo. Você tem a metade do eleitorado do Ciro que diz que não tem certeza se vai votar nele, basta para decidir essa eleição no dia 2.
mas não é só isso que está acontecendo. Ainda não dá para captar direito qual que é a consequência desse grande registro de eleitores muito jovens que surpreendeu a todo mundo. Eu próprio não esperava que tivessem esses mais de 2 milhões de jovens se registrando este ano. Então, tem coisas acontecendo vamos dizer, os movimentos tectônicos por baixo da conjuntura. O país está se mexendo, o país quer resolver logo, o país não concorda com a maioria dessas ideias do neoliberalismo, o país não cabe mais nesse centro que perdeu o caminho da história. Legal. Obrigado, Marcos Coimbra, meu mestre guru. Sexta-feira que vem tem mais ou antes em edição extraordinária, sempre, claro. Obrigado, boa sexta-feira, bom fim de semana para você. Adorei mais uma vez a consolidação que você trouxe e os bem te vis, e eu te digo, bem te vi, Marcos Coimbra, bem te vi, bem te vejo. Obrigado. Um abração. Vou estender seus cumprimentos a eles. Por favor. Um abraço, obrigado a todos.